Hoje vamos falar sobre algo muito importante, algo que muitas vezes não levamos a sério. Nós muitas vezes pensamos que é apenas uma palavra difícil e mais nada, mas é algo muito sério. O inimigo tem se levantado com grande fúria e tem usado a procrastinação para que nós venha desanimar, nós venha desistir das promessas que o Senhor tem feito na nossa vida. O que é procrastinar? Procrastinar no dicionário significa adiar, deixar para depois. No dicionário significa delonga, demora, transferir para outro dia, para outro momento, frequentemente associado à ansiedade ou insegurança. O inimigo tem trabalhado na mente, principalmente na mente dos jovens. O inimigo muitas vezes tem colocado medo, tem colocado ansiedade para que jovens, para que também pessoas com mais idade comecem a desistir, comecem a desanimar, pensando que o tempo dela passou, pensando que não há mais nada para fazer para a obra do Senhor. E é aí que o inimigo pega. E muitas vezes faz nós mesmos nos enganar, achando que o nosso tempo, que a nossa chamada passou. Mas Deus, Ele não aceita, Ele não quer. A palavra do Senhor diz, vamos ler em Juízes 6:11, aqui sobre a chamada de Gideão, como que Deus chamou Gideão. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisraita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco, porque tu tens nos sobreveio, tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Nessa palavra fica bem claro que Gideão não estava no lugar certo. Gideão estava no lugar do medo. Gideão estava escondido. O povo não tinha ouvido a voz do Senhor, tinha sido rebelde. Deus permitiu que os medianitas afrontassem esse povo. Mas Deus, Ele viu lá escondido no lagar, Deus viu Gideão e Deus o buscou. Muitas vezes nós deixamos a procrastinação entrar na nossa mente e ela nos causa medo, nos causa pânico. Muitas vezes pensamos que não somos capazes e deixamos para depois. E começamos a deixar para depois tantas coisas na nossa vida que podemos fazer. A chamada do Senhor nós temos deixado de lado, porque o nosso cérebro, ele aprendeu que é mais confortável fazer tudo aquilo que nos agrada, que nos dá alegria, que nos dá prazer. E quando nós pensamos em orar, em tirar um tempo para ler a palavra, a nossa mente diz: deixa para depois. Depois mais você lê, depois mais você ora. E nós se acomodamos nesse momento, deixamos. Tem um ditado que o mundo diz: não deixe para depois o que você pode fazer agora. E isso é muita verdade. Para que deixar para depois? Depois eu faço, depois eu oro, depois eu termino. Muitas vezes a procrastinação, tem pessoas que começam algo e não conseguem terminar. E tem umas que não conseguem começar. Amanhã eu começo. Amanhã eu começo uma dieta. Amanhã eu começo a ler um livro.
amanhã eu termino aquele trabalho. E muitas vezes vamos empurrando, empurrando e esquecendo que o tempo vai passando. E a palavra de Deus diz que Ele que nos escolheu, não foi nós que escolhimos. A palavra de Deus diz que cada um de nós temos um chamado, e nós sabemos e nós sentimos, cada um de nós sentimos o chamado que Deus tem na nossa vida. Tem pessoas que já têm a certeza, Deus já falou mais de uma vez, através de pessoas, através até mesmo da palavra, porque a palavra de Deus diz que ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós temos a certeza daquilo que nós temos que fazer, mas o medo, a ansiedade, ele nos faz paralisar. Assim como Gideão estava com medo, ele estava num lugar que não era para ele estar ali, porque num lugar não é um lugar de malhar trigo, mas Deus encontrou ele, porque mesmo ele estando num lugar errado, ele tinha propósito, ele era um homem de posição. E assim como Gideão se levantou e foi, assim Deus, ele quer levantar você, que você se encontre, não interessa em que lugar você está, se é no meio do lagar, se é com medo, se é com dúvida, não importa. Deus, ele apenas quer que você se coloque, assim como Gideão se colocou, se prontificou. A palavra de Deus diz que Deus é contigo, homem valoroso. No versículo 6 e capítulo 14 diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, apenas vai. Se Deus é contigo, apenas vai. Não permita que o medo te paralise. Assim como Deus levantou Gideão como libertador, Deus, ele vai te levantar para uma nova história e vai fazer de você um grande vencedor. Não permita que o medo, não permita que a dúvida, não se compare com ninguém. Não deixe o inimigo entrar na tua mente e te tirar do caminho, do foco, que é Cristo. Apenas faça. Não precisa você fazer tudo de uma vez. Vai fazendo aos poucos, porque o nosso cérebro, ele tem uma adaptação. Comece a ler um versículo por dia. Comece, quem sabe, um jejum na semana. Comece 15 minutos de oração, não uma hora. Faz 15 minutos de oração e tire esse tempo e você vai começar a ver que Deus vai começar a mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história da tua vida e você vai ver que tudo aquilo que você pensava que você não ia conseguir, Deus vai te dar vitória. Deus vai te levantar. E muitas coisas que você achava que você não podia, que você não conseguia, você vai ver que era apenas a tua mente te enganando. O inimigo dizendo que você não podia. Mas Deus, ele é contigo. Saia do comodismo. Se coloque, se posicione. Chegue no horário certo. Tome posição. Mostre a diferença. E você vai ver. Apenas comece.